Página 60. André, enquanto isso, tinha uma preocupação maior do que uma guerra condominial. No começo de 1979, houve de um produtor de teatro, frequentador da Val Improviso, que um diretor está em busca de uma travesti para atuar em uma peça de Chico Buarque, e ele pede que a Andréia faça um teste. Segundo o produtor, o diretor Luiz Antônio Martinez Corrêa a havia citado nominalmente como um tipo ideal para o papel. O musical A Ópera do Malandro estreou no ano anterior no Rio e havia sido um sucesso. A história inspirada na Ópera dos Mendigos, de John Gray, e na Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt Weill. Era a de um Brasil corrompido e americanizado, com passagens na Lapa carioca e números contados dentro de um bordel. Luiz Antônio é irmão de outro grande homem do teatro, José Celso Martins Corrêa, o fundador do Teatro Oficina. Luiz Antônio é gay e frequenta o submundo da noite de São Paulo. Desde o começo defende que a personagem Geni, uma travesti que mora num bordel, deveria ser interpretada por uma também travesti, mas é voto vencido na primeira temporada da Ópera do Malandro, no Rio, em que o papel de Geni fica com Emiliano Queiroz, um ator que já se consagrava nas telenovelas e acabaria sendo um recordista da televisão, atuando em 70 produções, como Tititi, Que Rei Sou Eu e Irmãos Coragem. Quando a peça vai para São Paulo, no entanto, Martinez Corrêa vê a possibilidade de inovar e leva adiante sua ideia original. A protagonista da montagem encenada na capital paulista, Tânia Alves, que substituiu Marieta Severo, explica o que tornou possível a decisão ousada e inconscientemente histórica. A visibilidade do Rio de Janeiro era muito maior. Nessa época, fazer teatro em São Paulo ainda era meio segunda divisão. Andréia de Maio leva o convite meio a sério, mas confessa para amigas que não acredita que vá conseguir o papel. Atravessa a rua que separa seu prédio do Teatro São Pedro Descalça, com um vestido simples de viscose. Passa pela plateia vazia e se encontra com o diretor, que está sozinho no palco. Luiz Antônio pede que ela cante. Atuação a gente dá um jeito, bota os outros atores em cima de você ou te ensina a acessar choro pensando em trauma, que trauma não deve faltar na sua vida, diz o diretor para ela. Agora, sua voz não tem como disfarçar, não? Então cante, meu bem. André abre a boca e canta. Que saudade que eu tenho. A mesma música com que havia se apresentado no A Hora do Bolinha, quase uma década antes. A voz que havia sido recusada no programa de calouros foi considerada boa o suficiente para estar no Teatro São Pedro, um dos mais famosos da cidade. Andréa teve pouco mais de 2 semanas para ensaiar. Ela não era atriz, mas se entrosou como se fosse. Foi ótimo, interessantíssimo. Um momento depois revolucionário na minha vida, diz Tânia Alves. Segundo a protagonista, a trupe, que contava com nomes como a da humorista Cláudia Jimenez, vivia uma fase palpitante com ensaios cheios de calor humano. Andréa é simpática com o resto do elenco, mas mantém distância. É raro que ela seja vista com o grupo quando os atores e atrizes vão jantar fora depois de cada espetáculo. Uma das únicas vezes que sai com a trupe é para ir a uma festa na casa do diretor. No palco, Andréa chama a atenção. Há protestos de grupos católicos contra a presença dela na peça, com os seios pequenos à mostra. A crítica elogia o espetáculo, mas nenhuma resenha toca em seu nome. Não falam bem nem mal, simplesmente a ignoram. Poderia ser uma coincidência, mas há textos que citavam da iluminação atual de figurantes, enquanto calavam sobre o fato de Andréa de Maio, uma travesti que vive em um submundo de pessoas segregadas e sem direitos, interpretar Geni, uma travesti em iguais condições. Até que 2 meses depois da estreia, Andréa deixa de aparecer no espetáculo. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela atuava, página 61, ela atuava... Ai, Jesus, meu Deus. Ela atuava... Peraí.
Página 62. Ela atuava bem, diz Tânia. A peça tinha quase 3 horas e era considerada um trabalho extenuante, mesmo para atores tarimbados como Tânia Alves. Era uma maratona, conta ela. Andréia de Maio é substituída às pressas por Thelma Lippe, uma atriz transexual que nos próximos anos alcançaria uma fama que só não superaria a de Roberta Close. Thelma aparece tão de improviso que seu nome nem chega a ser registrado no livreto da peça. No programa fica o rosto de outra Geni com 6 fotos do elenco, como se fossem retratos de presos feitos pela polícia. No de Andréia, o segundo da primeira fileira, ela está com o cabelo preso, as sobrancelhas finas como um traço de lápis. Uma sombra está projetada acima dela, como se a foto com flash tivesse sido tirada do chão. André estava nua, a não ser pelo crucifixo de ouro que leva pendurado em uma corrente de ouro. O acessório era dela, mas a direção gostou tanto que incorporou a personagem, Geni. Afinal, as duas, atriz e personagem, compartilhavam muito mais do que uma joia. Elas pareciam compartilhar uma vida, uma na ficção e outra na realidade. Página 62, brincando de banco imobiliário na cidade. Enquanto o condomínio segue tentando expulsar Andréia, ela está ocupada usando o apartamento para dar um golpe. Um processo judicial narra os pormenores do crime. No começo de 1979, o namorado de Andréia, um moreno argentino chamado Roberto Jorge Gueixi, mais conhecido na noite como Mengele, será? E se encontra com um homem chamado Carlos Metzenbaum. A reunião é para negociar a venda do apartamento do edifício Jardim do Reno. Mas alguma coisa está fora do lugar. Mengele se apresenta com o nome masculino que Andréia recebeu ao nascer. O comprador, em potencial, não nota nada de errado e eles fecham o negócio. Em 6 de abril de 1979, Meg He e o homem que queria comprar o apartamento vão ao 25º cartório na Lapa e assinam a transferência da escritura. O homem leva uma mala, meio milhão de cruzeiros, quase 180 salários mínimos de então, que entrega com adiantamento para Meg He. Mas o negócio não vale nada. Semanas depois, quando o comprador passa no prédio para retirar as chaves, é a Andréia quem o recebe. O que o senhor quer aqui? Ela pergunta. Vim pegar as chaves do apartamento como combinado. Mas eu não vendi meu apartamento. O Hernani vendeu. Eu fui com ele no cartório, protesta o homem, sem saber que quem se passou por Hernani na verdade era o argentino Meg Rey. Mas eu sou o Hernani, camarada, e não vendi meu apartamento porra nenhuma. Você sai daqui antes que eu quebre sua cara, responde Andréia com berros de todo que todos os 3 vizinhos de andar puderam ouvir. O comprador sai sem seu apartamento novo, nem o dinheiro que havia pagado por ele. Dias depois descobre que as assinaturas feitas por Norberto não eram em nada parecidas com a de Andréa. Ou seja, o contrato não tinha valor algum e abre um processo contra o argentino acusando Andréia de cúmplice. A sentença só sai 4 anos depois, em fevereiro de 1983. Meg Ré, então ex-namorado de Andréia, é condenado. O argentino é julgado culpado em vários artigos do Código Penal, entre eles o 297, falsificar documento público, o 307, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, e também o artigo 171, que de tão conhecido se tornou até gíria para o crime de estelionato. Como Meng He não se apresenta a nenhuma das audiências, a pena é publicada no Diário Oficial, Mãe Jamais, página 64. Jamais é cumprida. Jamais é cumprida. Andréia não pega nenhuma condenação, pois o juiz considera que não há evidências suficientes para considerá-la cúmplice do golpe. O processo do golpe imobiliário é um dos poucos em que Andréia de Maio é julgada, por mais que os crimes venham às dezenas nas próximas décadas. Enquanto o processo se arrasta, a quantia angariada é usada em um plano de expansão dos negócios da nova rainha da noite.
Se Jaqueline se dá por contente com o casarão que reformou, quase na esquina da Rua da Consolação, e com a boate pequena que compra na virada da década de 1980, Andréia de Maio tem desejos maiores. Seu plano de expansão imobiliária vai muito além de ter uma ou duas casas para hospedar as filhas. Com o dinheiro do golpe, ela dá entrada em outros 2 apartamentos diferentes no centro. Um no número 41 da Rua Guarani, atrás do Parque da Luz, e o outro na Bela Vista, perto da Praça 14 Bis. É como se estivesse brincando de banco imobiliário com São Paulo. A temporada de Andréia no edifício Jardim do Reno chega ao fim na virada da década de 1980, não porque conseguiram expulsá-la. Ela deixa o prédio porque quer, porque agora vai ter que cuidar de perto das suas meninas. Andréia vira cafetina, como havia planejado desde sua volta ao Brasil. Página 64. Página 65, capítulo 3, Saída para a Rua, 1979. Página 65. No fim da década de 1970, Jaqueline já se concentra em um novo negócio. Em vez de disputar garotas de programa com outros cafetões ou com a vida da rua, ela passa a cultivar filhas. Age como olheira. Quando vê um jovem efeminado, recém-chegado a São Paulo, passeando pelo centro com olhos arregalados de deslumbramento, avalia as possibilidades de futuro do seu corpo. Pensa em como o rosto fino ficaria com silicone nas maçãs do rosto, projeta se o torso delgado vai ficar melhor com seios grandes ou pequenos, escolhe o modelo de peruca que ornaria com os traços de alguém que acaba de deixar a puberdade. Se vê potencial, puxa assunto. A conversa costuma ser difícil, mas uma vez que ganha a confiança do interlocutor, o diálogo segue o mesmo roteiro. Jovens que foram expulsos ou fugiram por causa de seus trejeitos afeminados, porque os pais, avós ou parentes viram nos seus modos um potencial de desonra. Jaqueline identifica os mesmos trejeitos e traços, mas vê neles outro potencial de lucro. Se o crivo da sua intuição decide que o jovem é um bom investimento, ela o convida para morar com ela, financia o implante de silicone líquido, faz os tratamentos de beleza, tudo para ser cobrado em dobro quando estiver trabalhando. Depois da primeira leva de filhas que contratou na rua e sequestrou dos cafetões de hotéis baratos, Jaqueline blá 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 passa a preferir dar à luz às próprias crias. A primogênita é Natasha, uma morena com mais de 2 litros de silicone em cada seio, mas quase nada nas nádegas, que já nasceram bem guarnecidas. Mas a virada da década traz algo de novo às ruas do centro. Se antes era preciso entrar em estabelecimentos decadentes para encontrar travestis se prostituindo pelos corredores, agora as profissionais de sexo passam a atender ao ar livre, escondidas apenas pela noite da cidade. A prostituição, que antes era contida em hotéis e no castelo de Jaqueline blá blá blá, começa a tomar a rua. Primeiro timidamente, aparece uma travesti discreta em frente à padaria da Marquês de Itu, com Arrego Freitas. Ela encosta no capô de um carro, começa a procurar um maço de cigarros dentro da bolsa, o que faz por mais de 1 hora até que um carro encosta. Troca meia dúzia de palavras com o motorista e embarca no banco de carona. Nas semanas seguintes aparece outra e outra. De repente, é como se a multidão de pessoas que até então vivesse escondida tivesse criado coragem de tornar o rosto e a existência públicos. Enquanto o centro decai no imaginário dos paulistanos, há uma pessoa que só sobe. O bordel de Jaqueline blá 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 recebe mais visitantes do que nunca no fim da década de 1970. Suas filhas enriquecem, por mais que não tenham direito a quarto próprio. Cada cômodo é dividido por pelo menos 3 pessoas, que dormem de dia e passam a noite trabalhando. Jaqueline contrata mais filhos, constrói mais filhas. Nos próximos anos virão outras, como Kátia Loura, Sungali e Marra Blanc. O exército de Jaqueline blá 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 chega a ter 15 integrantes e a rainha trabalha como nunca, mesmo nos momentos de folga.
e está com o radar ligado. Ela se torna jurada de concurso de beleza, como o que venceu no começo dos anos 1970, quando voltou ao Brasil. E nesses poucos momentos de diversão, mostra que a mesma não de ferro que puxa o cabelo das inimigas pode afagar jovens travestis. É o que acontece quando a jovem Greta Starr se encontra com Jaqueline. Greta é uma jovem santista de corpo esguio e olhos azuis que não sabia se montar direito até participar do concurso Miss Universo Gay Santos. 1979, realizado no Teatro Coliseu, o maior da cidade. Foi a experiência mais louca da minha vida. Eu coloquei o vestido, a peruca e de repente me olhei e era eu. Era eu pela primeira vez, diz Greta. Jaqueline desce a serra que separa São Paulo do mar com seu landau azul, vai sozinha para ser a jurada convidada do concurso. Quando a gente fala de cafetina, pensa numa bicha feia e amarga, mas ela era o contrário. Ela era linda e não era amarga, não era má na cara, diz Greta, que ganha o concurso com nota máxima de Jaqueline. Assim que a foto da vencedora é publicada na revista Fatos e Fotos, Greta deixa de ser um segredo. Foi assim que eu saí do armário. Minha família ficou sabendo que eu era travesti, mas ela, que se mudaria para São Paulo na década de 1980, ganha naquele mesmo momento uma nova família. Quando venci, a Jaqueline me deu um abraço gigante. Não falou nada, só ficou ali naquele abraço. No mesmo evento, Jaqueline convidaria ao menos 2 travestis para trabalhar com ela. Em fevereiro de 1981, Jaqueline descobre que o rádio do seu novo Corcel Vermelho não pega fora de São Paulo, mas isso não impede que o veículo rode com músicas na Vila Leste, que décadas depois seria rebatizada como Rodovia Presidente Dutra. Enquanto dirige em direção ao Rio de Janeiro, Jaqueline canta e puxa as filhas Lucrécia, Bete Carioca e Rosinha para um uníssono. As 4 entoam um coro marchas antigas como a Mag, Inês e Ana, de Nuno Rolando, que fez sucesso mais de uma década antes. O trânsito está tranquilo na quinta-feira, que antecede o carnaval. Jaqueline e suas meninas são cautelosas e saem do palácio antes das 8 da manhã, porque querem ter tempo de recompor as forças antes da Sexta Gorda. Quando o carro atravessa a Serra das Araras, se aproxima do Rio, ela se prepara para participar pela enésima vez de uma festa de pelo menos 40 anos, o Baile dos Enxutos. Nascido no meio dos anos 1940, quando os irmãos Marzulo, Walter Pinto e Carlos Machado decidiram fazer uma festa em que a regra fosse não haver regra, o nome completo era Baile dos Garotos Enxutos e vinha emprestado de uma gíria da época, quando uma mulher bonita era enxuta. Logo, um homem afeminado que se parecesse com uma mulher era enxuto. A lógica era depreciativa e preconceituosa, mas colou, e o baile foi um sucesso, desde o nascimento. Reuniu dezenas, depois centenas e, por fim, milhares de homens gays, de mulheres trans e de travestis. Já tinha passado pelo Teatro Recreio e pelo Rival, quando aportou no Cine-Teatro São José, na Praça Tiradentes, onde o corcel de Jaqueline estaciona antes de o sol começar a se pôr sobre a capital fluminense. Elas descem em frente a um prédio branco de 4 andares, a 30 passos da Praça Tiradentes, nas pernas de uma pessoa média, ou a 20 se fosse Jaqueline que estivesse desfilando. O prédio tem, na fachada, um letreiro de plástico que anuncia Hotel Primor. O Hotel Primor e também os outros lugares de modestas 2 ou 3 estrelas da vizinhança funcionam como um camarim para as frequentadoras do Baile dos Enxutos em qualquer outra semana do ano. O Primor não é lá uma grande hospedagem. O palacete convertido em hotel recepciona trabalhadores que têm negócio a tratar no centro do Rio e casais que querem ter um encontro discreto na hora do almoço. Mas a hiperinflação que ataca a cidade em fevereiro faz o lugar de quartos simples com menos de 20 metros quadrados ganhar aura de Copacabana Palace. E preço também. Quando Jaqueline cruza a porta, tira da bolsa de couro, tão vermelha quanto a lataria do carro, um maço de notas. Entrega para o recepcionista, que já o conhece de outros carnavais. O homem, de cap e camisa creme, sorri, guarda o dinheiro e corre até o carro para ajudar com as malas. Ele é o recepcionista, concierge e maleiro do hotel.
Enquanto o funcionário se ocupa com as malas, Jaqueline e suas 3 acompanhantes se espremem no elevador de aço escovado, cuja placa é otimista ao afirmar que comporta 4 pessoas. Descem no andar mais alto. Quando alguém pergunta onde está hospedada, Jaqueline fala com uma inocência forçada: é no quarto 115 do Primor. Como se não soubesse que a interlocutora sabe que o quarto 115 é suíte presidencial. A mesma onde, anos antes, se hospedava Rogéria, a maior estrela transformista do Brasil, que naquele ano está em Paris. E também o lugar pelo qual Jaqueline acaba de pagar 86 mil cruzeiros, quase 40 salários mínimos em dinheiro vivo, para ocupar por 6 noites durante o carnaval. Uma suíte presidencial do tamanho do quarto mais fuleiro de um hotel 5 estrelas, mas com banheira e saunas próprias. Jaqueline e suas filhas jogam as malas sobre uma das camas de casal, em que 2 delas vão dormir juntas, enquanto a patroa vai ficar sozinha na segunda. Abre a valise, que entra em uma erupção de penas, chifões e brilho. São os figurinos para o baile. Mas não para aquele momento. Na noite de quinta para sexta, elas relaxam. Besuntam o corpo de creme, passam água oxigenada, página 70, no braço e entram na sauna nuas. Nuas a não ser por um detalhe. Jaqueline molha a sandália prateada de tiras que quer estrear no dia seguinte e não o tira do pé. Por mais que passe a maior parte da noite pelada, conversando, quer amaciar o sapato para não correr o risco de sofrer com bolhas na festa mais importante do ano. Enquanto a clã Blá 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 descansa no Rio, outras travestis como Kelly Cunha esperam o ônibus na rodoviária no centro de São Paulo. A gente subia no Cometa de Hominho, mas sabia que as outras eram todas travestis. E aquele ônibus cheio de bichas. Bichas de camisa, bichas de terno, se segurando de São Paulo até o Rio, porque quando chegássemos ninguém ia mais conseguir se segurar, diz Kelly. Na sexta de carnaval, o centro da cidade parece uma parada do orgulho. Décadas antes das paradas existirem no Brasil, era tanta bicha que parecia a Arca de Noé. Era bicha falando inglês, francês, português, paulistanês e carioquês, contra Kelly. O baile dos enxutos é a abertura oficial dos festejos. Começa às 9 da noite da sexta, ao menos no convite, porque ninguém respeita o horário além das Cinderelas, as que chegam mais cedo para ser fotografadas e rezam para aparecer na cobertura do carnaval da revista Manchete, um dos principais veículos de comunicação do Brasil no início dos anos de 1980. Aparecer em 2 milhões de exemplares do veículo é a mais próximo de uma travesti poderia chegar do horário nobre. E a cobertura do baile dos enxutos é farta, porque vende. A revista dedica ao menos 6 páginas da edição de carnaval à festa e às sessões de cartas das edições seguintes. São sempre repletas de críticas e de elogios às fotos. Em 1981, a Manchete prepara até José. Até um estúdio fotográfico de campana no mezanino do Cine São José, com luzes amarelas e um fundo branco. As Cinderelas chegam por volta das 10 da noite para dançar no salão vazio e tentar chamar a atenção da imprensa. Há quem arrisca um discurso para aparecer, nem que seja só no texto, já que as fotos publicadas são poucas. As bonitas costumam ocupar páginas duplas e as mais caricatas são usadas em colagens com uma dúzia de retratos na mesma página. Página 71. As frases publicadas pela Manchete tendem a ser sensacionalistas, como "o Ney Mato Grosso é travesti". Bom, pelo menos parece, diz por Cândida Alva, do subúrbio carioca. Já bonita, uma travesti de Diadema mira sua língua em uma injustiça da TV na época. Aliás, não sei por que travesti não pode trabalhar na televisão, se o Jô Soares vive aparecendo vestido de mulher, ela diz. A revista publica as frases mais provocadoras e também uma ou outra de defesa pelos direitos das travestis. Nós temos o caldo de cultura e de civilização que deu nessa alegria toda. É um tchan.
aquela coisa que fará o Brasil liderar o mundo gay. Prevê Chabrise. Nós somos as últimas pessoas felizes da Terra. Você já viu um gay apelar para a violência? Ele é um novo ser humano. Charbrise termina de dar o depoimento e é puxada pelo braço por Brigida Barda, que atendia pelo nome Venusa Bardot, até ser processada por Brigitte Bardot quando morava em Paris e usava o sobrenome da estrela francesa sem autorização. Mãe Jaqueline Blá 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 não tem planos de chegar cedo ao baile. Nesse mercado em que aparência, juventude e riqueza são as moedas mais valiosas, existe uma regra básica: dar a impressão de que quer aparecer é pior do que de fato querer. É por isso que para Jaqueline o baile dos enxutos só começa às 2 da manhã. À meia-noite, quando o salão tem mais curiosos que travestis, Jaqueline ainda está na suíte com meia dúzia de amigas bebendo e conversando sobre a vida. Duas convidadas perguntam se Jaqueline vai à festa durante todo o carnaval. Ela aperta bem a boca e meneia a cabeça. No carnaval, a gente descansa se cansando. Diz para as visitas. Nas únicas férias que tira no ano, Jaqueline baixa a guarda. Página 72. Os carnavais no Rio são o momento em que fala sobre a vida pessoal, ou melhor, a vida pessoal das outras, porque a dela é inteiramente voltada aos negócios, mas usa sua idade e experiência para dar conselhos às filhas e convidadas, que passam pela suíte presidencial lhe contando de suas agruras e ouvem Jaqueline como quem garimpa ouro. Quando uma pergunta o que fazer com o dinheiro que estava guardando debaixo da cama, Welsh responde de pronto: compra um apartamento, boba. A bicha não é uma bicha até ter uma casa própria, porque ninguém quer bicha velha. Um prato de comida você acha em outro lugar, mas um teto não. E sua cara vai cair, sua teta vai cair. A única coisa que não cai é o teto de uma casa. Outra se queixa que o pai não consegue chamá-la pelo nome feminino, só se refere a ela como filho. Após ouvir a história, Jaqueline responde: seu pai continua te chamando de filho quando você vai para casa? Pois agradeça que não está te chamando de filho da puta e ainda te recebe para almoçar e vira o rosto para outra pessoa, dando o assunto por encerrado. Página 79. Jaqueline beira os 40 anos, mas está ao lado das jovens nessa batalha. Ela mesma já está com os seios de fora menos de meia hora depois de ter chegado à festa. Não está só. Depois das 3 da manhã, mesmo quem havia chegado de roupa está pelada. Verusca abre o decote do macacão cor Regis original e exibe os seios, com um cigarro na mão e um leque na outra. A cada vez que abana o rosto, a brasa do cigarro ganha mais vida e brilha como um rubi. O baile dos enxutos é só uma das festas da semana de Rei Momo. Além dele, há o baile da Fusarca, na Lapa, frequentado décadas antes por Madame Satã, e o baile dos cronistas carnavalescos, no Teatro João Caetano, que também são simpatizantes ou, no mínimo, não são hostis à presença de travestis. Mas o baile dos enxutos é o auge do carnaval para esse grupo. Todas que têm dinheiro vão ao Rio, ou quase todas, com raras exceções, como Marquesa, trancada em um hotel, e de outras ousadas que apostam no carnaval ainda mais incipiente de São Paulo. A boate medieval na Rua Augusta, a passos da Avenida Paulista, cria um baile de carnaval para atender a esse público de deixadas para trás. Todo ano a gente ia para o Rio e só encontrava paulista conhecido. Agora vamos ficar por aqui esperando uma surpresa. Sabe lá se vem alguma surpresa no êxodo rural. Diz Vicky Glamour, a Folha de São Paulo, no Carnaval de 1981. Além de esperar uma migração masculina vinda do interior, as que ficaram em São Paulo também apostam no turismo internacional para abastecer o salão. Mas às 2 da madrugada, com a pista ainda com espaço para dar 2 passos, percebem que alguma coisa não saiu como esperado. O Carnaval Paulistano de 1981 é um velório. Mira, Chico, la cosa está muy mala.
no permitem nuestro trabajo, uso nuestro nos perseguem tanto de la derecha quanto de izquierda, da derecha quanto de la izquierda, e incluso há muitos assassinatos, diz a revista Manchete, a portenha Mabel, vestida de viúva enlutada, da cabeça aos pés, a não ser pela boca vermelha. Página 80, página 80. O baile do Rio, enquanto isso, só esquenta. A trupe das novinhas com corpos esculturais e bronzeados cultivados em Cannes é o brilho dos enxutos naquele ano. A noite se adentra. O baile perde a compostura e as cinderelas se transformam em abóboras. Mesmo as classudas descem dos saltos. Depois das duas, as travestis e as transexuais confraternizam com o grosso do público. Homens que vêm de todo canto do mundo, seduzidos pelas fotos da imprensa. Dentistas suíços, engenheiros americanos, pais de família paranaenses. Elas entram como damas e saem como lavadeiras, infelizmente, diz Miss Itália, a mais antiga das antigas, quando desiste do baile às 3h30 da manhã. Por décadas, o Brasil acreditou que o baile dos enxutos fosse uma festa de travestis por causa da cobertura da manchete, mas o pesquisador James Graham revelou em um estudo de campo que apenas uma das cada 20 pessoas ali dentro era travesti ou transexual. Ou seja, o quórum de simpatizantes, curiosos e admiradores era muito maior do que a própria comunidade T. Só que a mídia mostrava apenas as travestis mais exuberantes e as mulheres trans mais passáveis, com piadas hoje impensáveis, como a legenda "E pensar que na quarta de cinza eles estarão de barba e de terno", embaixo da foto de 3 travestis sorridentes de topless. O Carnaval de 1981 seria o último do baile dos enxutos no São José. No ano seguinte, ele passaria a ser feito na zona sul da cidade, região mais rica do que o centro, e adotaria um nome mais pomposo, o Baile Internacional de Gala. Nos anos seguintes, a manchete perderia espaço na cobertura com a chegada da televisão ao vivo nos bailes de carnaval. A TV Bandeirantes começaria a cobrir o Gala Gay com Otávio Mesquita, Rogéria e Monique Evans. Por alguns anos, os enxutos se encontrariam no Clube Olímpico de Copacabana. A festa ainda teria anos de vida, com cenas memoráveis como Elza Soares, com um vestido de paetês prateado, cantando a capela em 1985. Mas alguma coisa se perdeu quando a festa deixou o centro do Rio. Tenho visto velórios mais animados, escreve Renato Sérgio, que conta 7 travestis no baile de 1983. O público não segue o movimento dos enxutos quando o evento migra para a região mais rica da cidade. Pelo contrário, famílias da Zona Sul enchem a porta, como quem vai ver um ET em carne e osso. Narra a crônica de Renato Sérgio. Jaqueline, nessa época, já teria deixado de passar o carnaval no Rio. O baile dos enxutos se transformaria em uma festa de ricos antes de morrer. Deixaria de existir a mistura de travestis finíssimas vindas da Europa com profissionais do sexo do subúrbio do Rio, que ganhavam mal mesmo para os parâmetros locais. A divisão do carnaval carioca só se identificaria nos anos seguintes. O lado rico, a zona sul, e o pobre, o centro. O baile dos enxutos ganharia rivais como o Gala Gay, em 1982, inclusive uma morena de 18 anos e 1,80 m ganharia o título de Miss Brasil Gay no baile. Em maio de 1984, a mesma vencedora estaria na capa da Playboy. O Brasil todo conheceria o rosto, o corpo e o nome de Roberta Close, eleita a mulher mais bonita do país. Jaqueline, enquanto isso, tem uma cobertura bem mais modesta da mídia, mesmo frequentando o baile dos enxutos por uma década. Há um único retrato dele seu no baile. Na revista Manchete Especial de Carnaval, de 1981, no canto da página 85, há uma foto pequena. Nela, há 3 pessoas. A mulher perto da dobra da revista, Jaqueline, vestindo um bude de tule com brilhos costurados sobre o torso, enquanto os seios estão cobertos por uma camada de transparência. Na legenda, Gilberto Braga, numa boa, com Rose Sexy e Jaqueline Welch Monroe. É um espírito, é um mistério, até para as amigas, porque a rainha da noite paulistana saiu com um sobrenome a mais. Mas lá está Jaqueline, olhando para a câmera, o cabelo loiro preso com laquê,
e um coque e um sorriso raro e brilhante no rosto. Página 82. De Marquesa Virgínia. Marquesa chega à maioridade em março de 1981, deitada numa cama de viúva em um hotel sujo no centro de São Paulo. É a tarde do seu aniversário e ela está sob um desconhecido de costas para ela, enquanto um urso de pelúcia se esconde debaixo da cama aos 21 anos. Marquesa tem quase 2 metros de altura, seus músculos parecem contrair a rotina de cativeiro e são tonificados e definidos. Quando se move em cima do cliente, cada parte do seu corpo se pronuncia, como se sua pele não passasse de um lençol entre ela e o mundo. Marquesa é uma aula de anatomia ambulante, mas ainda assim tem medo do homem sob ela. 2 palmos menor, franzino em tudo a não ser na barriga, que denuncia um problema no fígado. Depois de trazer o terceiro cliente do dia, Zé Leôncio decide entrar no quarto. Vai se dar um presente, por mais que o aniversário seja da Marquesa, está bêbado, como costuma estar depois das 10 da manhã. Ele leva a mão para perto do zíper da calça, enquanto anda em direção à cama, depois que o cliente deixa o quarto. Eu não quero, diz Marquesa com sua voz grave. Ele baixa a mão e abre o zíper. Eu não quero, ela repete. Ele saca o que está dentro da calça. Em vez de repetir, eu não quero, Marquesa se levanta e empurra o homem. Empurra com tanta força que ele é expulso do quarto e vai parar no corredor. O corpo ricocheteia no batente da porta e ele cai da escada em caracol de concreto. E rola a escada do primeiro andar até o asfalto da rua Rego Freitas. Marquesa desce atrás dele, para a alguns metros de onde ele caiu, como quem cogita em conferir se o homem está vivo ou morto, se quebrou algum osso. Depois anda até o corpo inerte, mas não se agacha. Vira de costas e entra no prédio. Quando volta a descer, dali a 5 segundos, tem alguma coisa estranha no colo. É o urso de pelúcia preto. Marquesa levanta um pé, depois o outro, e passa por cima do homem que um dia achou que tivesse amado. Está na rua sem um centavo, e na rua ela fica. Dorme na Praça da República. Volta a viver de doações e esmolas. Ela sabe que poderia ganhar dinheiro com sexo, mas não tem ideia nem de por onde começar. Acostumada aos anos que passou presa em um hotel, se esqueceu de como outros jovens se viram ali. Qual é o código para pescar um cliente? Para onde levá-lo depois da conquista? Mas não passa nem uma semana na mendicância. Em uma tarde quente, é parada por uma travesti desdentada, com o rosto marcado por uma cicatriz que divide o lado direito em dois. A bicha chegou agora em São Paulo? A desconhecida pergunta a ela com ternura. Constrangida de dizer que não, que nasceu a metros da Avenida Paulista e que é filha de pessoas conhecidas na escola de samba do Bexiga, ela só arranha um aham. A Xepa pode te ajudar, vem comigo. Mesmo desconfiada, a Marquesa segue. As duas andam meia hora até o edifício Luiz Cardamone, um prédio residencial na Avenida 9 de Julho, a quarteirões da casa dos pais de Marquesa. A travesti da cicatriz não toca campainha. Bate palmas. E uma janela do primeiro andar aparece a cabeça de uma mulher de idade, com peruca crespa de nylon. Xepa, grita a mulher, tem bicha nova. Página 84. Xepa desce para abrir o portão. Quando vê Marquesa de frente, diz: Bem-vinda à pensão da Xepa. Xepa é Xepa Riso, uma travesti que está mudando de ramo. Ela, que tinha sido uma das primeiras vencedoras de concurso de misses, já começava a transição para a caricata. Travesti que faz números cômicos com maquiagem exagerada, na intenção de ser ridícula, o equivalente a um palhaço na comunidade. Naquela época era assim. Você podia ser bonita até os 35, 40. Passou disso, ou estava morta ou tinha virado caricata, diz Riso. E Xepa não ia se aposentar tão cedo. O batom, que antes era aplicado com precisão nos limites dos lábios, passou a ser uma mancha vermelha e propositalmente borrada, tanto na cara quanto no dente. Meses antes,
Xepa havia começado a usar uma peruca crespa e sintética para fazer personagens cada vez mais burlescos. Quando Marquesa chega ao primeiro andar, Xepa recebe de fantasia. É como se fosse uma boneca de piche, uma representação racista da mulher negra que ela de fato é. O lance de escadas até o apartamento de 3 quartos é curto, mas longo o suficiente para que Xepa explique as regras da casa. O aluguel é de um salário mínimo por semana. Os pagamentos são feitos às sextas. Cada uma leva a própria louça, a comida e é cobrada à parte. E a última dica é: eu não quero saber como você vai ganhar seu aqué, mas você vai ganhar seu aqué. Aqué, a Marquesa está cansada de saber, é dinheiro. As duas entram no apartamento no momento em que as outras inquilinas estão começando a acordar. São 15 pessoas em um apartamento de 3 quartos. Xepa dorme na sala. Quer descansar hoje? Acho que você tá precisada. Oferece a cafetina. Marquesa vai até o quarto que a dona da casa indica. As 3 camas de solteiro estão ocupadas. No canto tem um colchão velho, sem lençol nem travesseiro. Essa é sua cama, aponta. Quando o Marquês acorda, o sol está quase se pondo. Sai do quarto e encontra um sofá cheio de travestis voltado para ela, como se fosse a bancada de um júri. Todas a olham de cima a baixo. E você é quem? Pergunta uma. Marquesa, responde a novata, com a voz mais feminina e discreta que consegue produzir. Uma delas responde com um quê? Eu sou a Marquesa, repete. Não, você não é a Marquesa, responde outra, que está no canto oposto do sofá. E todas riem, como se uma piada inaudível tivesse sido contada. A frase tem graça porque uma travesti novata dizer que chama Marquesa é como uma cantora do interior chegar à cidade grande dizendo que seu nome é Madonna. Dentro do seu hotel, da Rego Freitas, ela era a única marquesa. Seu nome era uma criação única e original. Mas no primeiro dia de pensão, descobre que há outra travesti, uma antiga, que já fizera fama com o mesmo nome. E você é o que é? E você é o que, bicha? Pergunta uma das moradoras do apartamento. Eu sou travesti, responde Marquesa. Travesti sem peito, sem silicone, sem cabelo e com roupa de homem? Isso é có, é pedreiro, não travesti, a outra diz. Xepa, que está na cozinha, larga a panela e bate palmas. Vamos com calma, ô piranhas. É um herezinho ainda. A menina, e vocês gongando ela assim? Parece que já nasceram com teta e você e não sei o que, né? As outras riem e deliberam um novo nome para a caçula. Você não é a Marquesa, diz a mais velha, uma loira que atende cor Caroline de Mônaco. Você é a Virgínia. Marquesa aceita o novo nome em silêncio, sem saber de onde ele veio. Segundo Caroline, é porque a novata tinha cara de dencalta de virgem. Com o tempo, vai conquistando cada letra dele. É a mais calada da pensão, mas ajuda as colegas a pentear uma peruca, fazer uma trança, e é boa companhia para quem quer acordar mais cedo e assistir desenho animado na televisão. Ela ria que nem uma criança. Aquele corpo todo e só queria ver desenho, conta Caroline de Mônaco. Em questão de semanas, as outras já chamavam de Vi. Enquanto luta para conquistar um nome, Virginia também pena para aprender um novo ofício. Por mais que já trabalhe com sexo há 9 dos seus 21 anos de idade, é a primeira vez que vai trabalhar na rua, a não ser pelos poucos dias que fez trotor na Praça da República. Para ela, o trabalho em si é fácil. As pessoas acham que se prostituir é uma coisa do outro mundo, mas é fazer todo dia a mesma coisa que nem numa fábrica. Fantasia de malandro, é tudo igual, tem meia dúzia só. No primeiro mês de viração, você já fez todas, 10, 20 vezes cada uma. Ela vai dizer a um dos 3 estudantes de jornalismo que entrevistaram nos anos 2000, quando já é chamada de Cristiane Jordan. A novidade para Virginia era estar exposta a um mundo muito maior que o hotelzinho onde passou os primeiros anos de profissão. Na rua, é ela quem precisa caçar, conquistar e convencer os clientes a pagar por seus préstimos. Se já não fosse difícil bastante, ainda tem que de respeitar uma regra social. As prostitutas mais jovens são as que ficam nos piores quarteirões do centro.
As ruas mais escuras ficam para as novatas, como ela, ou as consideradas menos promissoras pelas cafetinas. As mais bonitas, mais siliconadas e mais dotadas ficam nos pontos com iluminação melhor ou onde o tráfego de carros é mais intenso. A única exceção é uma esquina proibida, o encontro da Rego Freitas com a Rua da Consolação, onde ninguém bate ponto, lá é o Palácio de Jaqueline, blá blá blá. Seu primeiro ponto é na Rua Santa Isabel, já perto do Largo do Arouche, em um quarteirão escondido, onde quase não passa carro. Ainda assim, o fator novidade joga a seu favor. Faz 3 ou 4 programas numa boa noite. O dinheiro permite pagar o aluguel toda sexta, mas as marmitas que Xepa compra de uma vizinha. No fim, sobra menos do que o equivalente a um programa por semana. Virgínia vai aprendendo o riscado, as regras que ela mesma vai impor e aprimorar dali a uns anos. Quando chegar ao seu terceiro e último nome, Cristiane Jordan, e for chamada pelas costas de Cris Negão. Com o tempo, ela nota que existe uma fronteira invisível para a prostituição. As colegas trabalham na Praça da República até a Rua Amaral Gurgel, e os limites laterais vão da Rua da Consolação até o Largo do Arouche. Também parece haver um muro invisível e intransponível, além do centro. Quase não há prostituição que termina no Minhocão. No começo dos anos 1980, algumas meninas atravessam para a Praça Rotary, na Vila Buarque, um bairro de classe média que dali a alguns anos será um dos pontos mais animados para o mercado do sexo. Uma delas é Virgínia. Ela não tem medo, cruza por baixo do viaduto e começa a subir as ruas que levam aos bairros mais ricos. Se um administrador de negócios fosse analisar o movimento de Virgínia, diria que ela empreendeu, que ousou ao criar um novo mercado onde até então quase não havia oferta. Virgínia foi uma das primeiras travestis a vender sexo entre as casas de famílias abastadas. Ao fim do seu primeiro ano de rua, está no Parque Buenos Aires, um quarteirão verde no coração de Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Está lá sozinho, encarando a cidade de frente. E não passa uma noite sem que ouça ofensas, xingamentos racistas e transfóbicos. De Tinha, por exemplo, conta que tinha cogitado ir para a Viração, mas desistiu depois de uma curta e dolorosa experiência ao ouvir frases como: vai jogar futebol, João. O negão finge que não tem tromba. E, e a mais frequente, um xingamento racista que partia de carros em alta velocidade. Macaco, toda noite.